noite a todos e a todas. É com grande orgulho que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde vai dar início ao webinar sobre a transferência de competências de saúde para as autarquias. Eu vou começar por fazer uma introdução sobre a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. É uma sociedade que tem caráter científico e formativo, por isso perseguimos fins científicos, formativos e técnicos, éticos e humanos na promoção, desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática da literacia em saúde. Enquanto sociedade, nós temos características e objetivos únicos a nível nacional e pretendemos, de facto, fortalecer e desenvolver as parcerias multissetoriais e multiprofissionais na promoção da saúde, na prevenção da doença, na educação para a saúde, na comunicação em saúde, mas cuja finalidade é reforçar o nível de literacia do cidadão. Temos connosco 3 personalidades que acederam a estar aqui connosco para falar sobre a transferência de competências de saúde para as autarquias. Queria começar por apresentar a doutora Luísa Salgueiro, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e a primeira mulher a assumir este cargo. Ela exerceu advocacia, foi consultora jurídica da Associação de Defesa do Consumidor, ADECO, foi deputada na Assembleia da República. Em 2010 foi eleita vice-presidente da Comissão de Energia e Segurança Ambiental da NATO, vocacionada para as questões do bioterrorismo e das energias alternativas que tanto agora se fala. É presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. Muito obrigada pela sua presença, doutora Luísa Salgueiro. Temos também o doutor Rui Passador da Fonseca, médico de saúde pública, vogal médico do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Pinhal Litoral. É delegado de saúde, é coordenador do grupo de PPCIRA, que é o Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistências aos Antimicrobianos, e é ainda presidente da sub-região de Leiria da Ordem dos Médicos. Por último, e não menos importante, o Dr. Rui Nogueira, médico de Medicina Geral e Familiar, foi durante muitos anos presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, é o presidente da mesa da Assembleia da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Tem uma longa carreira no associativismo, nos direitos e deveres dos médicos de saúde de proximidade e é representante em Cabo Verde do Ministério como coordenador da formação específica em exercício. Aos 3, as boas-vindas por estarem aqui. Vou fazer também um pequeno enquadramento da Lei 50/2018, de 16 de agosto, que determinou a transferência para os municípios das competências, entre os quais as da saúde. Não só há a competência dos órgãos municipais de participar no planeamento, na gestão, na realização de investimentos relativos às novas unidades, como também construção, equipamento e manutenção. Diz a lei que são as autarquias que devem gerir, manter e conservar outros equipamentos afetos aos cuidados de saúde primários. Na área dos recursos humanos, têm de gerir os trabalhadores inseridos na carreira de assistentes operacionais e também serviços de apoio logístico nas unidades funcionais dos ACES. O artigo 13 refere ainda que compete às autarquias participar nos programas de promoção de saúde pública, comunitária, vida saudável e envelhecimento ativo. Uma longa lista de competências muito importantes, muito adequadas e estruturantes que hoje vamos debater. E por isso lanço já a questão para a doutora Luísa Salgueiro sobre estes desafios que esta transferência de competências na área da saúde lança às autarquias. Qual é a sua opinião se as autarquias estão apetrechadas, organizadas para disponibilizarem os serviços na área da saúde que correspondam às expectativas e necessidades dos cidadãos? Por favor, doutora Luísa. Muito obrigada a todos, quero cumprimentar todas e todas as pessoas que aqui estão, agradecer sobretudo o convite que me fizeram para poder participar nesta conversa, ainda que por via remota, cumprimentar também todas as pessoas que estão, quer participando no painel comigo, quer aquelas que nos acompanham à distância, aproveitando estas ferramentas que temos agora para chegar a muito mais pessoas numa conversa que considero ser de um tema muito pertinente. Aliás, foi com muito gosto que acedi a este convite, porque o tema da descentralização de competências é um tema que está na agenda política do momento e dentro de todas as áreas, a área da saúde
é uma das que neste momento está a merecer uma maior atenção, maior trabalho por parte de todos os municípios, por parte do Governo, por parte naturalmente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e parece muito oportuno esse tema e a questão que agora me coloca e que me remete naturalmente para uma situação em que as autarquias estão, que não ocorre apenas agora no momento em que estamos a operacionalizar a Lei 50 de 2018, que aqui já referiu, porque há que salientar, há muito que as autarquias defendem a possibilidade e o interesse de assumirem mais competências em matéria de saúde, e também há muito que, mesmo sem essas competências formais, as autarquias vêm apoiando fortemente o Serviço Nacional de Saúde na sua missão. E têm apoiado, sobretudo, em duas dimensões. Por um lado, na cedência de meios e de condições físicas, logísticas. Bem sabemos que muitos dos edifícios onde funcionam já os serviços de saúde são edifícios ou propriedade municipal ou construídos em terrenos municipais, e portanto há muito que existe aqui uma grande interligação entre o poder central e o poder local para a instalação de serviços dedicados à população, seja cuidados de saúde primários, seja até os cuidados hospitalares, em que muitas vezes aconteceu a cedência de terrenos para esse efeito. Mas também no apoio que damos ao transporte de doentes, no apoio que damos às corporações e às associações humanitárias de bombeiros para que elas garantam esses serviços, e não é apenas o Governo, não é apenas o Serviço Nacional de Saúde que suporta esses custos, muitos são já as câmaras. Eu diria que a pergunta se estão apetrechadas, estamos apetrechadas do ponto de vista da elaboração dos diagnósticos. É essencial nesse apetrechamento que, em primeiro lugar, se conheça com rigor e profundidade a situação dos vários municípios, para depois se elaborar as estratégias, as cartas municipais de saúde, que permitam que aos vários níveis de poder possamos satisfazer essas necessidades. Mas também há outra área em que há muitos municípios que têm um papel relevantíssimo no suporte ao Serviço Nacional de Saúde, que tem a ver sobretudo com a política de prevenção, designadamente no que diz respeito à promoção de ações de sensibilização também para a literacia em saúde, que estão muito assentes no trabalho dos municípios, ou da dinamização de atividades desportivas, da existência de programas especiais dedicados às crianças, dedicados aos mais velhos, as políticas de envelhecimento ativo, a relação muito forte que existe com a população mais sénior, os próprios serviços municipais que são prestados a estas comunidades e que respondem obviamente a problemas de saúde. Não direi os serviços formais do Ministério da Saúde, mas é política de saúde, política integrada de saúde, com base na intervenção comunitária, que há muito tempo que está a cargo também dos municípios. E, portanto, à pergunta se estamos apetrechados, acho que temos mecanismos, ferramentas para avançarmos para estas novas competências. É claro que, por outro lado, direi, não estamos apetrechados, no sentido que importa que as autarquias tenham um conhecimento mais rigoroso dos equipamentos que agora vão assumir. Como disse bem, compete agora, nesta nova fase, às autarquias, a partir do momento que vão assinando os autos de transferência destas competências, gerirem também espaços, pessoas, equipamentos que não lhes competia. E quero aqui salientar que, em matéria de saúde, as transferências de competências operarão município a município, uma vez que compete às respectivas administrações regionais elaborar o auto de transferência, e nesse auto tem de estar detalhada toda a informação para que os autarcas que assumam essas competências tenham um conhecimento rigoroso. E, portanto, haverá um novo apetrechamento do que diz respeito a espaços, a responsabilidades da manutenção, que até agora não é da competência das câmaras e que também requererão um novo apetrechamento, digamos, um apetrechamento ao nível financeiro, um novo apetrechamento ao nível dos poderes de decisão e de gestão, porque não faz muito sentido que as câmaras municipais estejam apenas a tratar das questões operacionais, da manutenção do edifício, da limpeza, da segurança, da frota automóvel, e depois não tenham quaisquer possibilidades de também decidir aquilo que lá se passe, mesmo baseado numa estratégia municipal de saúde
que deve ser validada pelas estruturas supramunicipais, é para aí que indica o Decreto-Lei 23 de 2019, de 30 de janeiro, que operacionalizou a Lei 50 no que diz respeito à saúde, e portanto nós sabemos que vamos ter essas responsabilidades e que deve haver uma avaliação inter ou supramunicipal. E, portanto, queremos não apenas gerir os equipamentos, gerir os assistentes operacionais, sabemos que a responsabilidade das equipas operacionais passará para as câmaras, mas os autarcas querem mais do que isso, querem também ter poder de decisão relativamente à forma como estão organizados os serviços de saúde no seu município e à forma como respondem às necessidades da população. Muito bem, muito bem. Nesta perspectiva desta política integrada de saúde que falou no início muito bem e deste poder de decisão que as autarquias também têm que ter, eu lançava aqui a questão para o Dr. Rui Nogueira sobre que questões relacionadas com o acesso e o uso dos recursos neste âmbito que serão colocados aos cidadãos após esta transferência de competências, nomeadamente a própria eficiência da navegabilidade no sistema. Ou seja, que soluções para otimizar a eficiência no âmbito desta política integrada de saúde. Muito obrigado, professora Cristina Vaz de Almeida. Antes de mais, deixe-me cumprimentar os presentes, colegas do painel e participantes nesta sessão. É um gosto poder estar aqui, por isso agradeço também o convite e felicito a direção da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde pela iniciativa. É uma iniciativa de grande alcance, como se sabe, é um tema de grande alcance e a pergunta que me faz enfim, muito diretamente relacionada com um dos grandes problemas que nós temos hoje no acesso, ou nas questões de acesso, e é também um problema de literacia em saúde. Que acesso, como é que é o acesso, quando é que é o acesso, ou seja, são diferentes dimensões que temos que enquadrar para criar, com certeza, um paradigma novo, e aqui, com este grande alcance, que é o paradigma da gestão de uma parte significativa da organização dos cuidados subprimários, estar a cargo, ou passar a estar a cargo, das autarquias. As autarquias é um poder em Portugal com uma história incrivelmente importante, que tem dado muito boa conta de si, é das grandes organizações que temos no país e por isso a mais-valia que as autarquias poderão dar a este setor da saúde tão carenciado de organização, tão carenciado de meios, eu julgo que é uma mais-valia. E este aspecto do acesso é particularmente importante. E é particularmente importante porque temos hoje principalmente duas grandes dimensões a que dar resposta. Uma é o envelhecimento da população e outra é a exigência, a justa exigência da população e dos profissionais. Repare-se bem, eu estou a pôr na mesma dimensão a exigência dos profissionais e a exigência dos cidadãos, são exigências justíssimas de ambos quererem melhores condições de trabalho, melhores condições de acesso, melhores condições para prestar os cuidados de saúde que as pessoas precisam. Que as pessoas precisam, e aqui temos que apostar muito na literacia. E também, a este nível, e não fugindo ao acesso, eu julgo que as autarquias terão muito que investir na literacia da comunidade. A literacia, em termos genéricos, a literacia em saúde, é uma área em desenvolvimento e, por isso, esta simbiose da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde estar a puxar este debate, que é o debate da transferência de competências para as autarquias na área da saúde, enfim, independentemente de outros que existam, é particularmente importante. A questão do acesso, se considerarmos estes dois grandes vetores, ou seja, a necessidade, tendo em conta as exigências dos envolvidos, profissionais e utilizadores. E a outra grande dimensão, que é o envelhecimento da população, cria novos desafios ao acesso aos cuidados de saúde no seu geral, mas particularmente aos cuidados de saúde de proximidade. Os cuidados de saúde primários são os cuidados de saúde de proximidade e com eles há tudo aquilo que está à volta dos centros de saúde, porque estamos aqui a tratar de transferência de competências para os centros de saúde, mas atenção, há outras estruturas que estão na comunidade
muito perto das autarquias ou muito perto do poder de influência das autarquias e que são importantíssimos para este acesso aos cuidados de saúde, aos cuidados de saúde primários, tendo em conta aquilo que é a grande importância, o pilar de toda a estrutura dos cuidados de saúde. Nós não conseguiremos fazer nada em área nenhuma de cuidados de saúde, a que nível for de cuidados de saúde, se não tivermos os cuidados de saúde primários de elevadíssimo nível. Os primários são os primeiros são os líderes são os mais importantes. Confesso o meu conflito de interesses, porque trabalho nesta área, mas não tenho a mínima dúvida que os líderes são os primeiros e os primeiros são os mais importantes. Os cuidados de saúde primários, desculpem, são mesmo os mais importantes. Obrigada, Dr. Rui Nogueira, pela sua explicação e explanação. Falou aqui nas questões do envelhecimento da população, que é uma pedra-toque não só das autarquias do país, da Europa e quase do mundo. E então lançava aqui a questão para o Dr. Rui Passador, com a sua experiência enorme e também como presidente da sub-região de Leiria da Ordem dos Médicos, que é a seguinte: que desafios e contributos para a saúde de proximidade e esta ponte necessária com as autarquias? Na sua perspectiva, qual é o caminho? Boa noite a todos. Agradecer à doutora Cristina Vaz de Almeida o gentil convite, cumprimentar os colegas de painel e todos aqueles que estão a ouvir através das redes sociais. É um gosto estar aqui convosco a participar nesta discussão. Realmente o Dr. Rui Nogueira já abordou aqui uma parte que me diz também muito respeito, que é a saúde de proximidade. Aquilo que nós temos de saúde de proximidade realmente é executado, operacionalizado pelas unidades funcionais dos vários ACES. Eu gostaria que todos tivessem a noção de que em quase todas as freguesias existe uma unidade de saúde. Não vamos a discutir aqui se é a melhor solução, mas neste momento aquilo que nos deparamos é precisamente essa solução que tem sido herdada ao longo dos anos. E eu sei que, em questões de planeamento da resposta às populações, quando se faz uma resposta de qualidade, isto poderá ser questionado. E aquilo que nós temos com esta transferência de competências, se calhar poderá ser posto em causa no futuro. Eu gostaria de vos dizer também, antes de avançar mais na conversa, que a minha impressão relativamente à transferência de competências, atendendo aquilo que a experiência que tivemos nos últimos anos, eu terei que dizer que tem sido boa a relação com as autarquias. Como disse a doutora Luísa Salgueiro, e muito bem, e a minha experiência tem que ser corroborada essa afirmação, é que as autarquias foram essenciais para o desenvolvimento das unidades de saúde, sobretudo na estrutura física, na construção, na reabilitação de muitos edifícios nos últimos 3 anos. E isto aconteceu porque as ARS e sobretudo os ACES não tiveram meios suficientes para fazer esse desenvolvimento. Portanto, pela experiência que temos tido, sim, é de apoiar esta solução, não só nos edifícios, mas em muitas outras áreas tem havido uma colaboração importante. As autarquias dispõem neste momento de muitos programas de promoção da saúde, de educação para a saúde, e, portanto, tem que sinalecer esse papel. Mas, apesar de eu apoiar essa transferência, eu questiono aqui a solução. Então, temos estas competências centralizadas nas ARS, com uma tutela, e vamos passá-las para as autarquias. Há uma experiência no Norte, a doutora Luísa provavelmente conhece-a, em Vila do Conde e no Porto Oriental, em que há uns projetos piloto relativamente à autonomia financeira de alguns ACES. É claro que esses eram projetos pilotos e eles pararam quando surgiu a pandemia e não foi possível avançar. Mas a informação que eu tenho, recente, é que a situação estava a decorrer bem. E de todos os constrangimentos que nós temos tido a nível dos agrupamentos de centro de saúde, tem a ver por um déficit de financiamento. Portanto, a mais-valia que as autarquias têm trazido para os agrupamentos de centro de saúde é o financiamento e as decisões de proximidade. Portanto, não é viável. Nós temos uma pequena avaria num centro de saúde e esperámos meses para que a tutela, para que a ARS arranje cabimento para a reparação.
Mas eu também não me parece que seja esta a solução que as câmaras pretendem, que as autarquias pretendem. As autarquias não querem ser o braço dos ACES para resolver estes pequenos problemas. Aquilo que é nobre nesta relação, claro, parte deles as autarquias vão ter, que é o planeamento, a construção de novas unidades, como foi falado, vai acontecer, há um plano estratégico municipal, é uma obrigação para quem tem as competências, portanto, isso vai acontecer. Mas a parte nobre, que é a prestação dos cuidados de saúde, por enquanto, não vai ser transferido para as autarquias. E, portanto, fica aqui, se calhar, não fica a transferência completa, fica aqui um gosto ainda que precisa de ser mais apurado. Portanto, por um lado, eu sim, acho que deve-se dar apoio para a transferência das competências. Por outro lado, pode ser questionado, porque nenhuma solução é definitiva. Os ACES, no caso aqui da nossa situação, por exemplo, em Leiria, o ACES Pinhal Litoral já foi a ARS Leiria, já foi uma administração e temos ainda as competências para conseguir gerir um agrupamento de centros de saúde. É questão de haver financiamento, porque a massa crítica ainda existe. É claro que nós sabemos que a ACES, de menos dimensão, se calhar não o conseguem fazer. Mas eu também vejo aqui outro pequeno problema. Um agrupamento integra a área geodemográfica de vários municípios. Portanto, a articulação com estes municípios também posso ver aqui algum problema. Claro que vai exigir mais trabalho de quem está nas direções dos agrupamentos, mas tudo é possível ser corrigido. Portanto, este ponto prévio eu gostaria de vos pôr também aqui, partilhar convosco. Agora, em termos de contributos, claro que os contributos, neste momento, aceitando as competências para os ACES, vai ser muito importante, porque vai colmatar aquele déficit de financiamento, como falou o Dr. Rui Nogueira, muito bem, que é crónico nos últimos anos. Portanto, nós não temos reabilitação de edifícios, os edifícios que existem novos foram feitos pelas autarquias, os transportes, vocês sabem o que é que tem acontecido nos últimos anos, não existem viaturas, as viaturas estão muito degradadas, é um problema constante, isso é uma das competências que a autarquia vai ter também que assumir em termos de transportes. Em relação aos assistentes operacionais, parece-me que é um problema muito complicado que nós temos neste momento. Os assistentes operacionais, apesar de serem aqueles mais indiferenciados na estrutura da saúde, são extremamente importantes. Eu recordo-vos que são os responsáveis pela higienização dos edifícios. Não é a limpeza. São pessoas que têm que perceber o que é controle de infecção. Portanto, eles têm que saber que é diferente limpar um pavimento da rua do que limpar uma sala de tratamentos onde se fazem pesos com feridas infectadas. Muitos deles são os operacionais que estão na esterilização. Por exemplo, a esterilização é básica, quer dizer, se não houver uma boa esterilização, compromete toda a cadeia de cuidados. Portanto, eu penso que esta é uma área também muito importante dos assistentes operacionais. Por outro lado, os assistentes operacionais nos ACES são poucos, muito poucos. Portanto, a transferência da competência, se não for acompanhada de um financiamento adequado, vai ter aqui uma carga negativa para o município e está-se a transferir um encargo para o município quando ela é da responsabilidade do governo. Portanto, isto tem que ser pensado. Claro, por isso é que tem havido, com certeza, tem havido a discussão que houve nos últimos semanas sobre esta transferência de competências. Mas há aqui também alguns desafios que é importante. Imaginemos que tudo corre bem, a transferência vai acontecer, há financiamento e a autarquia vai ter aqui um papel depois em muitas decisões. Aquela que me preocupa, sobretudo, tem a ver com a equidade, porque os cidadãos da minha região têm que ter uma resposta semelhante ou ter uma resposta adequada às suas necessidades relativamente a um que fica numa capital do país, ou uma capital de uma região, e aquele que fica num concelho interior com poucos recursos. E isto, eu tenho receio que possa haver aqui algumas complicações com isto. Portanto, tem que haver uma política central, aliás, também está previsto no diploma da transferência que as ARS vão acompanhar, por enquanto, esta transferência e a aplicação de todos os mecanismos de controle. Mas há aqui um problema. Este problema da equidade parece muito importante. Relativamente ao planeamento das novas unidades, eu, no início da conversa, também já introduzi esse ponto. Também me preocupa bastante. Como eu vos disse, neste momento, a saúde tem polos em todas as freguesias quase. Algumas delas
só tem uma equipa de profissionais, portanto, um médico, um enfermeiro e um administrativo. Claro que isto não é possível para ninguém, sobretudo para os médicos que estão habituados a trabalhar na equipa. Portanto, estes sítios são sítios onde há muita instabilidade e o médico, quando é lá colocado, a primeira tentação que tem é pedir transferência para o outro lado e, portanto, há aqui uma instabilidade na resposta às populações. E tem havido, nos últimos tempos, por parte da saúde, alguma pressão sobre a negociação, digamos assim, com as autarquias para conseguir juntar vários destes polos para criar unidades com capacidade de resposta, com resposta de qualidade. Com transferências para os municípios, e eu vou ter que dizer abertamente, tenho muito receio que haja alguma partidarização desta resposta, porque eu sei os autarcas, eu também já fui autarca, e sei que os autarcas têm que dar resposta às necessidades da sua população, como disse a doutora Luísa, e muito bem. Mas que resposta é que vamos dar? Porque há uma diferença entre as necessidades sentidas e as necessidades reais, entre as necessidades de saúde técnicas e aquilo que são as necessidades da população. Portanto, tem que haver aqui, para funcionar muito bem, temos que ter uma colaboração muito, muito de proximidade com os gestores da saúde e os gestores da autarquia. Muito bom. Obrigada, Dr. Rui Começador. Colocou aqui várias questões. Eu voltava outra vez à doutora Luísa Salgueiro. Achei interessante as questões, sobretudo em relação à prevenção da doença e à promoção da saúde, porque, de facto, a saúde cuida, mas a comunidade tem um grande papel na promoção da saúde, porque se não houverem jardins aprazíveis, vias para as pessoas andarem de bicicleta, transportes para as pessoas irem para as consultas, isto é tudo promoção da saúde, isto é tudo também prevenção da doença, e por isso aí a comunidade, as autarquias têm um papel decisivo neste aspecto. De qualquer forma, colocou aqui uma questão que me parece bastante acutilante, que é a sua preocupação sobre a equidade nas respostas às populações. E eu sugeria, se calhar, a doutora Luísa Salgueiro dissertar um bocadinho sobre este tema, sobre estas preocupações sobre a equidade das respostas às populações. Muito obrigada. Eu queria registrar as preocupações que o Sr. Rui Passador trouxe aqui, eu compreendo, mas queria dizer o seguinte: há muito, como admitem, que o papel das autarquias tem sido um papel absolutamente instrumental, sem que haja qualquer poder de interferência no rumo das políticas de saúde ao nível local, com raríssimas exceções. Eu sou presidente de uma Câmara onde há um projeto que é uma exceção, que é uma unidade local de saúde, que corresponde, no caso, a um único município, portanto o município tem um representante na administração e tem uma palavra a dizer. Acho que é um bom modelo também a explorar. Aliás, neste caso não existe transferência de competências em matéria de saúde para as autarquias, porque a unidade local de saúde já garante a participação na decisão, mas dizia eu que era também uma atitude confortável dos serviços de saúde apenas solicitarem aos autarcas a construção dos edifícios ou a disponibilização dos recursos, e aí não havia o perigo da partidarização. Agora que vamos ter um poder de decisão, acho que é muito injusto essa avaliação que é feita relativamente aos autarcas, porque na verdade há muito que nós somos os garantes dessa rede disseminada de equipamentos que existe no país, quase uma unidade de saúde, de cuidados de saúde primários por freguesia, e se fizermos a avaliação da percentagem delas que ficou a cargo das câmaras municipais, seguramente que essa é uma percentagem muitíssimo significativa. E agora o que se pretende é que os autarcas, mais do que isso, possam ter outro tipo de responsabilidades. Vão tê-lo já na programação da construção desses equipamentos, na gestão desse tipo de equipamentos, mas como eu disse, e o Sr. Rui disse e eu concordo, esta será uma fase intermédia, porque nós entendemos que deve haver outro tipo de poderes e outro tipo de competências que possam competir às autarquias, designadamente na organização dos serviços e na organização dos profissionais. É claro que aqui enfrentamos uma dificuldade que tem a ver com a fraca cobertura de profissionais que o país tem e digo uma iniquidade na distribuição de recursos, porque este risco de não haver equidade não é um risco novo, basta estarmos atentos ao que se passa no país e vemos que há país a várias velocidades. Mesmo as políticas das administrações regionais de saúde não são idênticas. E, portanto, há cobertura e há respostas, há regiões do país mais bem servidas do que outras, e não foi por o poder de competir aos autarcas. O poder está centralizado em Lisboa, as responsabilidades estão
concentradas, e essa dificuldade que os ACES têm de desenvolver as suas políticas é porque eles dependem do Ministro das Finanças quando querem avançar, não há qualquer flexibilidade e, portanto, existe iniquidade neste momento no Serviço Nacional de Saúde e isso não passa pela entrega de mais competências e de mais poderes aos autarcas. Eu não posso deixar de refutar completamente esse receio que o doutor diz que há o risco da partidarização da saúde. Nós podemos avaliar muitas outras áreas que há muito que estão dedicadas, mais concentradas no poder autárquico, designadamente o planeamento territorial, e que são mais estruturantes ainda. Eu creio que não é por aí que nós devemos, porque também há partidarização ao nível da classe médica, das ordens profissionais, e eu acho que isso nunca foi um problema para o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, pelo contrário. O Serviço Nacional de Saúde tem sido uma grande conquista da democracia, tem sido um grande serviço que se evidencia em termos internacionais, e os autarcas não são menos capazes de ter uma visão global integrada e ao serviço do interesse público do que são os presidentes das ARS ou os membros do governo. Portanto, essa é mesmo uma crítica que eu não posso deixar de refutar. Relativamente aos planeamentos dos novos edifícios e ao facto de haver ACES que têm uma cobertura de mais do que um município, eu creio que isso vai ter necessariamente de passar por um tipo de resposta supramunicipal. Aliás, o diploma da transferência da saúde prevê exatamente isso, exige que haja uma articulação entre municípios, seja ao nível das CIMs, seja ao nível das áreas metropolitanas, para que com os ACES possa haver, em primeiro lugar, um diagnóstico o mais rigoroso possível e depois uns planos de ação que garantam de forma objetiva, para garantir que não exista qualquer subjetividade ou qualquer poder acrescido e legítimo por parte dos autarcas ou de quem tenha que decidir, mas sobretudo baseados em instrumentos devidamente discutidos, validados a vários níveis, até entre câmaras municipais e administrações regionais de saúde, que se vão manter para já em funções. Portanto, acho que é preciso acrescentar níveis de escrutínio, de partilha de decisão, para que depois os recursos possam ser afetados de uma forma mais otimizada e eficiente, e garantirmos sobretudo que esta nova etapa que estamos a viver, que há muito que era reclamada, que não constitua nenhuma fragilização dos ganhos, que são imensos, do Serviço Nacional de Saúde ao fim de quase 50 anos, mas sobretudo que permita, é esse o grande objetivo de todos, que permita robustecer, fortalecer o serviço enquanto organização e sobretudo garantir uma melhoria dos cuidados de saúde à população, que sabemos que é difícil, as novas questões financeiras, as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta. Hoje é um dia, entre muitos, em que este tema está muito atual. Percebemos a dificuldade que existe na atratividade que o SNS gera, que é cada vez mais reduzida, e portanto o país está perante uma dificuldade ao nível da gestão do seu SNS, e eu creio, espero, acredito e tudo farei para que esta etapa nova que estamos a viver signifique um robustecimento, uma qualificação, um aumento na qualidade da resposta do SNS e nunca da sua fragilização, seja por via dessa tal possível iniquidade, seja por via de qualquer tentativa de visão menos isenta, digamos. É esse o nosso compromisso nesta altura em que estamos a assinar os autos de transferência. São poucos ainda, esperamos que até... perspectiva é que até ao fim deste semestre possa atingir o número de 100 municípios abrangidos, mas também temos uma garantia que ele passa por uma negociação bilateral entre as autarquias e as administrações regionais de saúde, e que em cada um dos casos se verão se as condições estão devidamente preenchidas. Muito bem. Doutora Luísa Salgueiro, de facto aqui faz a ponte com algo que é extremamente importante, que é a cooperação. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável dizem mesmo isso, de 2030, que tem de haver cooperação, parcerias, e que estas parcerias têm que ser entre as várias organizações e que cada área não perca a sua identidade. Isto é, nem as autarquias têm que perder a sua identidade, nem a saúde tem que perder a sua identidade. E por isso, no âmbito destes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que exigem cada vez mais das sociedades esta cooperação, e a doutora Luísa Salgueiro frisou aqui, para que ninguém seja fragilizado,
Dr. Rui Nogueira, como é que é possível melhorar estas parcerias entre as organizações de saúde, entre as autarquias, para conseguirmos aquilo que todos queremos, que é melhores resultados em saúde, melhor promoção da saúde, maior prevenção da doença? Muito obrigado. Sim, eu estava a ouvir com muita atenção, que era a doutora Luísa Salgueiro, que era o Dr. Rui Passador da Fonseca, a entender muito bem aquilo que está em cima da mesa. Hoje a grande discussão é o dinheiro. Poder-se até dizer que o ditado bem conhecido de casa que não tem pão, todos ralham e ninguém tem razão, é aqui talvez adequado. Repare-se, nós tivemos uma descapitalização, um desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde que foi histórico. Até 2015, nesta década, a década que passou, nós descapitalizámos, o país descapitalizou, foi uma opção política, enfim, fazer esta afronta ao Serviço Nacional de Saúde. Ainda que o discurso político possa dizer o contrário, mas e nem sequer tem a ver com o orçamento. Faz-se até alguma confusão quando se discute o orçamento, mas depois nunca se discute a despesa. E fazem-se grandes projetos de orçamento, e o orçamento para a saúde cresce não sei o quê, cresce 10%, cresce muitíssimo. O orçamento, quando os orçamentos da saúde são feitos, são relativos ao ano seguinte, e o ano que está em curso já tem mais despesa do que o ano anterior e é sempre muitíssimo mais do que aquilo que está orçamentado para o ano seguinte. Deixa-me dizer, em 2015 a despesa, não é o orçamento, a despesa efetiva do Serviço Nacional de Saúde foi semelhante à de 2009. Ou seja, em 2015 nós vivemos no SNS com o dinheiro igual a 2009. Se nós olhássemos para as nossas vidas, facilmente concluiríamos que não é possível fazer nada em 2015 com o dinheiro de 2009. Mas mesmo depois, quando houve um reinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, e tem havido nos últimos anos, de facto, dificilmente estamos a acompanhar, e ainda estávamos com dificuldade a acompanhar aquilo que foi o desinvestimento dos anos anteriores e, porventura, até o desinvestimento na cultura organizacional, na cultura do Serviço Nacional de Saúde, que se perdeu e que é um investimento incalculável, uma perda incalculável, e que é um investimento que, não tendo sido acautelado, dificilmente até se conseguirá reconquistar. Ou seja, nós estamos perante uma situação muitíssimo difícil hoje, ainda mais depois de uma pandemia que vivemos há mais de 2 anos, é extremamente difícil pensarmos que, como não temos dinheiro, passamos as responsabilidades para as autarquias e eles lá têm dinheiro e conseguem resolver os problemas. Isso é a forma mais tacanha de ver o problema e de resolver o problema que temos no Serviço Nacional de Saúde. Esperar que os autarcas, com tudo aquilo que é a sua capacidade de intervenção e de parcerias que consigam estabelecer a nível local, conseguem resolver os problemas de subfinanciamento, eu diria mesmo desfinanciamento, e aqui o prefixo diz tem a ver com a disfunção do financiamento, porque nós temos subfinanciamento e desfinanciamento, ou seja, um mau financiamento, uma má utilização de recursos financeiros. E, portanto, as autarquias podem, devem assumir um papel importantíssimo neste cenário que temos de a desconfiguração do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que é mesmo necessário refundar o Serviço Nacional de Saúde, refundar no sentido até de o tornar mais adequado àquilo que são as necessidades da população nos dias de hoje e até em relação àquilo que são as exigências técnicas dos dias de hoje. Pois bem, todo o conjunto de parcerias que é necessário desenvolver para fortalecer, desenvolver no sentido de fortalecer, mas também de recriar o Serviço Nacional de Saúde, é também uma função importantíssima para as autarquias, porque as autarquias conseguem, têm know-how incalculável para estas parcerias com as organizações locais, com as forças locais e até com o conhecimento daquilo que é mais adequado e em cada momento, aliás, como também ficou patente durante a pandemia, não sei o que seria se as autarquias não se tivessem chegado à frente e não tivessem ajudado
a comunidade, não tivessem ajudado as pessoas na sua política de apoio de proximidade à população. Ou seja, nós temos muito que esperar das autarquias, mas não se pense, eu julgo que seria desonesto, uma desonestidade política de todo tamanho, pensar que as autarquias têm dinheiro para substituir aquilo que é o dinheiro que o Estado Central não tem. Enfim, não seria possível pensar que as autarquias pusessem a mesa e quem trata de convidar e quem trata das iguarias não são as autarquias. As autarquias fazem a despesa de pôr a mesa e outros virão a fazer a despesa que entenderem. Isso é impensável. Tem que haver uma cooperação dos diferentes parceiros, tem que haver um entendimento, um envolvimento muitíssimo maior da comunidade. Repare-se que na reforma que houve, que tem havido, enfim, que já é até cansativo dizer, da reforma dos cuidados de saúde primários, iniciada em 2005, eu julgo que a grande lacuna continua a ser a falta de participação dos cidadãos naquilo que é o destino, naquilo que é a orientação, não é a partidarização, é aquilo que é realmente importante para a saúde das pessoas. E, portanto, as parcerias e o envolvimento dos diferentes stakeholders, muitas vezes são privados, note-se bem, com uma função importantíssima ao nível dos cuidados de saúde, veja-se as farmácias, os laboratórios, de análises clínicas, de exames complementares, enfim, os cuidados continuados, as misericórdias, as IPSS, são associações de solidariedade social ou de direito privado e têm uma importância incrível e que não pode ser esquecida no desenvolvimento dos cuidados de saúde de proximidade, dos cuidados de saúde que as autarquias, com certeza, têm capacidade de desenvolver, recriar. Mas isto tem que ser feito numa base política, de honestidade política ao mais alto nível, com um envolvimento credível e sustentável dos dinheiros que são fundamentais para refundar o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, este momento de transferência de competências para as autarquias, que é apenas numa pequenina parte que está prevista, mas que é fundamental, tem que ser muito, muito debatida, muito concertada e, com certeza, tem que haver muita competência política para conseguir desenvolver estas novas funções, estas novas parcerias a diferentes dimensões para melhorar a saúde das pessoas. Eu julgo que há um grande caminho a percorrer. Muito bem, Dr. Rui Nogueira, muito interessante a sua abordagem, de facto. As abordagens construtivas ajudam-nos a pensar melhor sobre caminhos e soluções. Eu voltava então ao Dr. Rui Passadouro Fonseca. Se tivéssemos que analisar, por exemplo, numa análise SWOT, as oportunidades e as ameaças já enunciou aqui algumas, mas as oportunidades e as forças que esta parceria, que esta união poderá trazer, que oportunidades e forças consegue ver desta transferência de competências da saúde para as autarquias? E o que que caminhos são capazes que temos que seguir? É como eu acabei de falar há um bocadinho, quer dizer, eu tenho algumas preocupações relativamente àquilo que expus, mas eu tenho muita confiança nas autarquias. Aliás, a tradição portuguesa é o municipalismo e não é outra situação. Os autarcas têm tido um papel extremamente importante, como disse, no desenvolvimento dos agrupamentos de centro de saúde, na sua área de intervenção, claro. E, portanto, eu espero que vá correr bem, mas nós temos que ser abertos nas nossas preocupações. E o facto de nós termos abordado isto aqui, se calhar deixa-nos mais alerta para tentar resolver o problema e que ele não venha a acontecer. Claro que, eu disse muito bem, há iniquidades em saúde no país e nós os vamos resolver com certeza. Eu até apelo só pela organização de como estão, neste momento, feitas as unidades nos vários agrupamentos, só isso já traz muita iniquidade. Eu relembro que neste momento temos, eu não diria 3, até são 4 níveis, modos de prestação dos cuidados às pessoas. Eu lembro, temos o SFs do modelo A, o SFs do modelo B, o CSPs e uma coisa agora que são resposta a utentes que nem têm médico de família. Portanto, pelo menos 4 respostas. E isto não é indiferente a ver os 4 modelos, porque
As OSFs modelo B têm uma organização, é o melhor que há em termos de organização. É claro que é bom para os profissionais, muito bom para os profissionais e bom para os utentes. Para aqueles que não têm médico de família é péssimo. Portanto, isto tem uma iniquidade para os utentes e tem uma iniquidade para os profissionais. E é no sentido de acabar ou diminuir muito esta iniquidade que temos aqui uma esperança das autarquias. Portanto, isto aqui é mesmo o que nós queremos que deixe de acontecer. Os problemas não são só resolvidos pelos serviços de saúde. Eu relembro que neste momento os determinantes em saúde, ou seja, aquilo que nos faz trazer ganhos em saúde, não está na área da saúde neste momento. A saúde já há muitos anos em Portugal traz acréscimos de ganhos em saúde que são marginais. Nós temos que investir muito para melhorar um bocadinho. Apesar nos últimos anos, com esta alteração do investimento, como falou o Rui Nogueira, a situação possa se ter alterado. Mas, se calhar, o investimento na área social nos últimos anos trouxe muito mais ganhos em saúde do que teve o acréscimo de investimento na saúde. Portanto, há aqui muitas oportunidades que nós podemos aproveitar e maximizar para podermos ter mais ganhos. A intervenção da população também é muito importante na gestão da área da saúde, dos agrupamentos. Mas ela também está prevista, não foi operacionalizada nos últimos anos, e portanto também é aqui um desafio importante. Nós tínhamos previsto nos agrupamentos um conselho da comunidade, tinham representantes, os vários representantes dos municípios neste conselho, e eles deviam participar nas decisões. Aliás, há uma estrutura criada dentro dos órgãos de gestão, que é a direção executiva, que tem precisamente o presidente do Conselho da Comunidade, que será o presidente de uma das câmaras municipais da comunidade intermunicipal. Portanto, isto trazia aqui também, para a gestão dos ACES, uma mais-valia importante, que poderia ter ajudado. Em alguns sítios funcionou bem, outros menos bem, outros nem sequer se chegou a arrancar, e que podia ter ajudado na definição de algumas prioridades de investimento. A transferência de competências também prevê o Conselho Municipal de Saúde com representantes da comunidade, das autarquias, e penso que também poderá ser aqui uma mais-valia, porque hoje os cuidados de saúde a filosofia central no cidadão. Portanto, o cidadão é que é o centro dos cuidados e, portanto, é a partir dele que tudo se irá desenvolver. Portanto, o que eu penso, o que o autarca pensa é importante, mas nós temos de dar satisfação a um utente, às necessidades que ele sente, mas nós temos que saber interpretá-las, se elas são necessidades reais ou não são necessidades reais. E esta diferença entre aquilo que o cidadão precisa ou acha que precisa, realmente aquilo que é tecnicamente aquilo que nós devemos oferecer, é se calhar a chave que nós precisamos de ter na mão para conseguir decidir. Muito bem, obrigadíssima, Dr. Rui Passador. De facto, a decisão centrada no utente, uma visão sobre o utente e sobre a população que servimos. E voltava outra vez à doutora Luísa Salgueiro para fazer aqui, estamos quase no final, isto passou uma hora, passou num instante, para que ela também nos dissesse que ambições nesta questão da centralização, de facto, no utente, na pessoa, que isto é, de facto, a verdadeira literacia em saúde, conseguirmos que o cidadão tenha melhor acesso, melhor compreensão dos recursos e melhor uso desses mesmos recursos, para que consiga navegar no sistema e que tenha melhor saúde, porque qualquer autarquia, com certeza, também quer um cidadão saudável, um cidadão que saiba promover a sua saúde e prevenir a sua doença. E depois de terminarmos, abrimos aqui algumas questões. Doutora Luísa. Muito obrigada. Bom, a ambição, no fundo, a professora Cristina está quase a sintetizá-la. A ambição é exatamente essa, é de nós conseguirmos, nesta fase crucial, por um lado, à partida, garantirmos as melhores condições formais que acautelam um equilíbrio entre as responsabilidades dos municípios, também do ponto de vista financeiro, porque, como disse muito bem aqui o Dr. Rui Nogueira, é claro que vamos tornar mais evidente dificuldades financeiras que existem no SNS e cada um de nós autarcas, ao examinar a situação município a município, evidencia ou destaca as fragilidades que existem. Portanto, este é um momento crucial de avaliação das necessidades e de negociação para que essas necessidades possam ser satisfeitas ou pelo menos parcialmente satisfeitas. Dizia, por um lado, a ambição é de garantir que as autarquias possam ter condição de exercer estas competências na melhor forma possível.
e, no final, dar melhores condições de saúde às nossas populações. Para isso, obviamente, e como disse o Dr. Rui Passador, faltou a participação das pessoas. Creio que, ao nível local, teremos as melhores condições para garantir essa participação e também para garantir a interdisciplinaridade imprescindível para alcançarmos esses ganhos. Já somos, uma vez, como eu digo, o planeamento do território está completamente centrado no município. Quando nós pensamos as cidades, quando estamos neste momento numa nova fase de planos diretores municipais, que deve passar por aqui, desde logo a construção da cidade, o desenho de como queremos o espaço público, isto é promoção, prevenção de saúde. Quando nós temos as políticas de intervenção social, na educação, na relação com os mais velhos, a política de transportes que passou também agora a ser responsabilidade dos municípios, das comunidades intermunicipais, tudo isto significa uma interdisciplinaridade cruzada com uma proximidade que só se tornará verdadeiramente eficaz se houver documentos de diagnóstico rigorosos. Portanto, eu penso que estas oportunidades permitirão que nós alcancemos essa grande ambição, que é de garantir a nossa sustentabilidade, reforçar a qualidade que o serviço tem apresentado estes quase 50 anos e promovê-la, chamando as populações para o desenho e execução das próprias políticas, porque penso que só assim nós conseguiremos enfrentar os grandes desafios que se colocam neste momento ao SNS com uma população tão envelhecida quanto a nossa, com ganhos em saúde que temos conquistado, que por outro lado também significam um grande impacto do ponto de vista financeiro e, portanto, sobretudo no que diz respeito aos cuidados de saúde primária e outra área que não falamos aqui, que também é essencial, que são os cuidados continuados e os cuidados domiciliários, tudo isto integrado, são a chave. Já passa muito pelas autarquias essa gestão, também em articulação com os IPSS, com a rede social que as câmaras gerem. Portanto, é esta maior proximidade, esta interligação entre as várias áreas que eu creio pode ser altamente vantajosa e ninguém conhece tão bem quanto o nível autárquico. Não estou a dizer os autarcas, mas ao nível autárquico é este o nível certo para nós aprofundarmos o nosso conhecimento e ajustarmos as respostas com formas sujeitas a escrutínio e avaliação. Penso que é esse. É muito interessante, muito interessante. De facto, é esta tal política integrada de saúde que tinha falado no início e que de facto é com o debate, é com a reflexão, com mais reflexão como esta, que nos permite também sistematizar o nosso pensamento e tentar vermos aqui alguns caminhos, porque a ideia é mesmo a construção, não é? Todos nós queremos um país mais saudável, todos nós queremos um país com mais literacia em saúde e por isso foi muito importante aquilo que vocês os três trouxeram aqui. Nós abrimos um pouco as questões ao público. Tenho aqui 2 ou 3 questões, mas se calhar ia pedir à enfermeira Susana Ramos, que é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, e tem aqui uma questão para colocar, não percebi a quem, mas se quiser a enfermeira Susana abrir o seu micro para colocar a sua questão. Olá, boa noite, muitos parabéns e obrigada por esta reflexão tão importante e ainda tão pouco conhecida de muitos cidadãos nesta matéria. É muito importante reforçar estes debates e promover esta informação e aumentar a literacia do cidadão nestas matérias, até para poder participar mais, não é? Que é muito importante. Não, eu estava a ouvir-vos e em relação à composição do conselho do município na área da saúde, verifiquei que nas perguntas frequentes que estão disponíveis na internet referem que há um representante das associações, mas eu não compreendo como é que este representante será elegido. Diz que é de acordo com as associações, mas quais? Associações da área da saúde. Conseguem falar sobre isto ou não? Eu não sei se posso ajudar, posso intervir. Sim, Dr. Rui de Vera. Sim, há alguém que está a falar, mas tem que ser
temos que dar. Fala, doutor Rui Nogueira, por favor. Essa é uma pergunta muito pertinente e a pertinência tem a ver com a importância que tem haver representantes dos doentes, das associações, nomeadamente das associações de doentes. Aquilo que está a acontecer finalmente em Portugal, enfim, e apesar de haver algumas exceções, boas exceções, é haver uma mobilização agora maior, cada vez maior, de associações de doentes. Eu julgo que é através das associações de doentes que será possível chegarem até aos conselhos municipais de saúde. Os conselhos municipais de saúde vão ser, eu julgo, extremamente importantes para o desenvolvimento destas políticas e destas opções e aumentar a literacia em saúde. Isto é, se nós pensarmos que são os técnicos de saúde, os médicos e os outros profissionais de saúde, que, enfim, deixa-me dizer assim, dão lições à comunidade sobre o que é que devem fazer, tiremos de qualquer ilusão. Não são os profissionais de saúde que são úteis para esse diálogo. Quanto muito são úteis para que lhes venham perguntar, que nos venham perguntar aquilo que entendemos. Mas têm que ser os doentes, as associações de doentes, os conselhos intermunicipais, as comunidades intermunicipais, os conselhos municipais de saúde, têm que ser as forças vivas, organizadas da comunidade, que têm que vir perguntar aos profissionais de saúde, em qualquer altura, enfim, tendo os fóruns próprios para o fazer, que se torna útil aproveitar esse know-how. Não tenhamos ilusões de estar a dar lições de cima para baixo, não leva a lado nenhum e, aliás, já temos grande experiência dessas áreas. Repare-se, nós podemos andar a dizer anos e anos e anos que é preciso fazer este ou aquele, tomar esta ou aquela atitude em relação a, sei lá, à alimentação, ao exercício físico, o uso de preservativo, sei lá, imensas indicações que nós podemos dar. Se fazemos isso na consulta, ligam o que ligam e desligam na maior parte das vezes. Mas se vier uma pessoa da comunidade que tem influência na comunidade, se vier uma pessoa à televisão dizer que a carne de vaca faz mal, as pessoas deixam de comer carne de vaca no dia a seguir. Se disserem que faz mal os ovos, toda a gente sabe que os ovos não se podem comer. Sei lá, coisas perfeitamente estapafúrdias, eu não estou a dizer que não se podem comer, atenção, estou a dizer que é possível haver uma influência muitíssimo grande de agentes na comunidade, agentes de próprios grupos de doentes, associações de doentes, que levam, digamos, informação útil até às pessoas que mais interessam, a quem mais interessa essa informação. Ou seja, este desenvolvimento de competências é o desenvolvimento da literacia em saúde, e cabe bem aqui discuti-lo neste fórum, é extremamente importante nesta política, neste momento de política de transferência de competências para as autarquias, porque é desta participação útil das pessoas nós conseguiremos tirar uma mais-valia e aumentar os resultados em saúde. Muito bem, obrigado, Dr. Rui. Vou só deixar aberta mais uma Posso questão. Aqui, Pode, com certeza, Dr. Rui. A questão que estava a ser aqui colocada parece-me que tinha mais a ver uma situação operacional, como é que vamos escolher entre os vários parceiros da área da saúde, como é que vamos fazer um representante. Eu acho que aqui é mais uma vez uma iniciativa da autarquia, porque tem identificado os vários parceiros e, portanto, entre eles tem que arranjar a solução para os juntar e fazer uma escolha entre eles, ou seja, entre eles escolher e eleger um. Eu posso vos dizer que, eu agora tenho que falar um bocadinho daquilo que desenvolvemos aqui em Leiria. Nós desenvolvemos aqui o projeto estratégico municipal, que era uma estratégia municipal que fazia parte também de um dos documentos que era necessário para receber as competências, e foi precisamente isso que fizemos. Houve uma parceria entre o Agrupamento de Centro de Saúde, o Centro Hospitalar de Leiria, o Politécnico de Leiria, e estas entidades reuniram-se e desenvolveram a construção deste documento. E nesse documento conseguimos envolver mais de 40 instituições daqui da nossa região. Não puderam vir todas, mas a autarquia conseguiu, entre todas, fazer uma seleção participada com todos, e portanto penso que é por aí. Portanto, não compete à autarquia selecionar um elemento,
compete agilizar esforços de maneira que, entre os vários parceiros, um deles seja o representante de todos, consensualmente, claro. E já agora posso-vos convidar a consultarem o nosso projeto estratégico, feito por nós, não foi comprado, que, modéstia à parte, parece-me que está muito bem elaborado, com uma parceria extremamente importante com o Politécnico de Leiria, mais uma vez, a colaboração entre uma faculdade, entre o ensino superior e os parceiros da comunidade, neste caso o município, mas a saúde, que é muito importante estas relações, e também a indústria e o comércio da região, porque houve muitos parceiros envolvidos com uma metodologia inovadora, participativa. Muito obrigada, Dr. Rui Passadouro. Doutora Luísa Salgueiro, muitíssimo obrigada. Dr. Rui Nogueira, estamos quase no limite, estamos a 1 minuto para fechar, cumprimos o tempo, foram ditas aqui coisas interessantíssimas, esta política integrada de saúde, a participação das autarquias, a questão da participação do cidadão, não só através das associações de doentes, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma autarquia mais inclusiva, uma autarquia mais saudável, com pessoas com deficiência, por exemplo, a participarem também no próprio sistema, e outros, como os parceiros, como a academia também, que tem tanto que dar também às autarquias e à saúde, e por isso vemos aqui esta necessidade, quando falamos em literacia em saúde, de integrar conhecimentos, integrar saberes, integrar pessoas como vocês, que permitem, de vez em quando, refletir em conjunto, que é isto que vocês vieram fazer, refletir em conjunto com um grupo enorme de pessoas que está a assistir e que vai aprender muito e vai refletir também qual é a nossa posição como cidadãos para também fazer uma melhor integração da saúde, uma melhor integração da saúde na comunidade, uma melhor transferência também dos nossos comportamentos em saúde para a comunidade. Muito obrigada. Queria agradecer também à Health News, que é nosso media partner e que vai transmitir isto em vários canais, nomeadamente no seu site. Queria agradecer também à ONIA, como agente especializada de comunicação, que nos tem dado um enorme apoio. Agradecer também à direção da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, a todos os sócios que também estão aqui e que nos têm acompanhado. E este é o caminho de debate. Doutora Luísa Salgueiro, obrigadíssima por ter estado. Sei que hoje tem uma reunião quase em cima da hora. Doutor Rui Passadouro, foi uma grande alegria ouvi-lo uma vez mais, tenho tido essa oportunidade. E doutor Rui Nogueira, obrigada, meu amigo. Estaremos aqui em breve para debater outras questões. Muito obrigada a todos. Obrigado. Está fechada a sessão. Muito obrigado, foi um gosto. Obrigado.